Estamos começando o primeiro episódio do Intimamente com a nossa convidada ilustríssima, queridíssima do meu coração, doutora Osana Valeriano, que é minha coleguinha, médica ginecologista especializada em ginecologia da infância e da adolescência. Muito bem. E o podcast de hoje é para falar disso, sobre sexualidade na infância e adolescência. Eu não me apresentei, eu sou a doutora Arielle, médica ginecologista obstetra, né, especialista em sexualidade humana e estética íntima e genital também. Você quer falar um pouco sobre você, gata? Fale aí. Então, na minha jornada, né, eu sou médica ginecologista e obstetra da Universidade Federal de Sergipe, fiz ginecologia endócrina e ginecologia na infância e adolescência no Hospital Sírio-Libanês e me especializei em ginecologia na infância e adolescência na USP, também em São Paulo. Hoje eu trabalho na preceptoria, né, da residência de ginecologia do Hospital da Mulher em Feira de Santana, no ambulatório voltado para o atendimento de crianças e de adolescentes. Essa pessoa é muito chique, gente. Já. Que lista, amiga, que orgulho. Sim. Mas vamos ao assunto. Por que a gente precisa falar de sexualidade na infância e adolescência? Porque muita gente tem receio de falar isso com a pobre da criança, porque diz que vai incentivar, que não sei o quê. É um tabu enorme. E por que é assim? Então, são crenças culturais, crenças religiosas, o que foi ensinado para esses adultos, né? Então, a partir disso, você constrói o que seria educação sexual, o que você tem de segurança para passar. Então, isso gera um estranhamento. Gera um estranhamento de ser mal interpretado, de anteceder ou trazer informações antes mesmo daquela criança ou aquele adolescente requisitar. Então, acho que permeia principalmente os fatores culturais na qual essa família está inserida. E tem algum perigo de silenciar? Não falar disso não. Então, é justamente isso, né? Eu acho que a ideia da educação sexual não se restringe ao ato sexual em si. E aí, quando você não permite que tenha um diálogo aberto, em que essa criança possa falar sem ser julgada, em que você fale sobre termos pejorativos dentro de casa a respeito de sexualidade, identidade de gênero, opção sexual, você acaba limitando essa criança ou esse adolescente, né, de buscar uma conversa, buscar informações com os responsáveis e de repente buscar informações na internet, conversar com amigos e aí vão se construindo os mitos, vão trazendo informações que são muitas vezes, né, de forma incorreta e eles vão criando na cabeça deles, mesmo que você não fale, o que é normal, o que não é normal, sem necessariamente aquele conteúdo ser verdadeiro. Isso acontece muito, né? Vai falar com um colega, hoje todo mundo tem acesso à internet, a conteúdos, né, desse tipo. E aí, como não se pode falar em casa, aí começa assim, né? A falar assim, dessa forma. Exatamente. E é por isso que a gente tem que ter a educação sexual desde cedo. Falando um pouco, da sexualidade na infância. Quando é que se começa, por exemplo, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento sexual? Quando que ele começa? Como que a gente lida com isso? Então, a primeira coisa é a gente entender que a educação sexual não é para falar unicamente sobre sexo, né? Quando a gente fala de educação sexual, a gente fala da criança perceber a parte do corpo, a criança entender o que é privacidade, a criança entender, né, o que é permitido em sociedade, o que não é, por que ela tem uma genitália dessa forma e a menina ou o menino tem de uma forma diferente. Então, assim, permeia muito mais outros aspectos e por isso que a gente fala que educação sexual deve ser feito desde o início. A criança com 2, 3 anos já tem a percepção e já manipula a sua genitália. Então, conversar sobre sexualidade com a criança é mostrar para ela que ela pode ter um pênis se ela for um menino ou pode ter uma genitália se for uma menina. E a gente conversar sobre relacionamento, né? Se ela tem um pai, uma mãe, né? Tem um casal hétero dentro de casa, é entender que pode ter um pai e uma mãe, mas tem algum coleguinha em que o pai dele se relaciona com outro homem. É ter uma mãe que se relaciona com outra mulher. Então a gente vai desde cedo. O cuidado que a gente tem que ter é adequar esse conteúdo para a faixa etária que a gente está falando.
Se a gente fala de educação sexual com 2, 3 anos, a gente vai falar sobre higiene íntima, como é que quando ela vai no banheiro, dela se enxugar, dela se tocar. Então, são assuntos que vão se iniciando, mas com esse objetivo de se adequar à faixa etária. Isso é importante mesmo, até para a criança ter noção assim, de privacidade que você falou, né? Quando chegar algum outro estranho e querer manipular sua genitália, ela entender. E por causa disso, né, da violência, né, sexual, que está bem, que a gente sabe, né, nas estatísticas, que quem faz mais a violência é quem está perto, né, da família, amigos, chegados, enfim, a criança já ter essa percepção é importante nesse sentido, né? Exato. Por isso que eu falei, né? Educação sexual é falar sobre respeito, sobre consentimento, é identificar que tem algumas áreas do corpo que não podem ser manipuladas por outras pessoas. E a gente não vai falar isso quando a menina tiver 14, 15 anos. A gente não vai falar isso com o menino que ele não pode tocar no bumbum da coleguinha quando ele tiver 16. A gente tem que falar isso desde criança. Então, fazer educação sexual começa de casa. E como é que esse adolescente, né, vai conseguir ter uma abertura para conversar com os pais se desde pequeno isso nunca foi conversado em casa? Então, é importante que comece desde cedo mesmo. E assim, tem alguma hora assim, um time, Pau, a partir daqui tem que se preocupar em falar de sexo. Tem algumas... Então, não tem. O que eu geralmente, né, oriento para os pais e tudo mais? É a gente aproveitar as oportunidades que vão mesmo no dia a dia. Por exemplo, tem muitas crianças que tomam banho com os pais. E às vezes ele vai questionar por que o órgão do pai é desse jeito e da mãe é desse outro. Então, você consegue, através de um diálogo mais normalizado, né, de cada situação, inserir conteúdos que possam estar relacionados à educação sexual. Por exemplo, se ele vê um casal de homens se beijando, então você vai explicar que tem pessoas que se relacionam com mulheres, tem pessoas que se relacionam com homens. Por exemplo, você vê um cantor, né, Glória Groove. Por que horas ele tá vestido de mulher, horas vestido de homem? Então, isso vai de situações cotidianas e consegue trazer esses temas, né, para dentro de casa de uma forma mais normalizada, de uma forma mais natural, tentando quebrar termos pejorativos, e aí a criança vai se familiarizando a partir do avançar da idade, né, do que os temas vão apresentando. Com o passar da infância, a adolescência, que aí vão surgir as mudanças hormonais, as mudanças corporais, né, dos caracteres sexuais secundários, né, por causa da puberdade, e aí aflora a sexualidade, e aí nessa hora, que já era para ter tido essa educação sexual, já para aquele indivíduo já ter consciência disso, não tem. E aí quando chega, ele não sabe o que fazer. Isso é a maior parte dos pacientes, né, que eu recebo. A maior parte de nós fomos criados assim, né, dessa forma. Exatamente. E tem até um ditado, né, que as mães das meninas que segurem suas meninas, porque os meninos estão soltos. Se a gente praticasse a educação... Tem coisa mais machista que isso. Meus cabritos estão soltos. Exatamente. Se você tivesse educação sexual desde cedo, explicar sobre consentimento, sobre respeito, aquele menino com 15, 16 anos não vai forçar nenhuma situação com uma menina quando ele estiver se relacionando, porque foi ensinado sobre isso. Então, essa é a importância, né? Não começa o assunto do nada, a gente não fala sobre sexualidade do nada. As perguntas vão sendo feitas, você vai se ater a responder estritamente o que lhe foi perguntado, e aí o filho vai percebendo, poxa, eu posso falar sobre isso, porque eu não vou ser repreendido. Então, vai se criando um canal que é fluido, né? E aí a cada modificação, cada acontecimento que acontece na vida dessa criança, desse adolescente, vai sendo compartilhado com a família. E assim, você acha que a escola teria algum papel nessa educação sexual? Porque a gente sabe que, né, hoje o país, né, a reforma do ensino médio e tudo mais, essa parte da educação sexual ela é meio deixada de lado. É importantíssimo a educação sexual na escola. A gente precisa entender que ela não deve ser exclusivamente, né,
realizada pelos professores, porque tem individualidades entre as famílias, tem famílias mais conservadoras que vão criar com seus filhos pelos seus valores, o que eles acreditam. Então, os primeiros educadores são os pais. Na escola serve para poder mostrar o quão amplo é essa sociedade que eles vivem. Então eles vão trazer dúvidas, eles vão conversar sobre respeito. É durante a hora do recreio que de repente alguém faz uma piada pejorativa que a escola pode intervir, falando que esse tipo de situação não pode acontecer. Então, desde cedo mostrando, né, o que é educação sexual, mostrando sobre o sistema reprodutor, sobre prevenção de doença, trazendo palestras sobre o uso de métodos contraceptivos, trazendo palestras mostrando, né, sobre diversidade de gênero, respeito, é muito importante. E na adolescência tudo muda. Corpo, a voz, a emoção, a intimidade e tudo. Como é que a gente aborda esses temas? Masturbação, pronto. Não se fala disso em casa, quer ver? Mas esse é o momento, né? Na adolescência, que é a iniciação da sexualidade, né, do indivíduo, que aí essas perguntas e esses questionamentos, ai meu Deus, é pecado, vai fazer mal, né? Se masturbar vai fazer mal, vai, sei lá. Então, é muito difícil abordar determinados temas, a gente sabe que nem sempre os pais estão preparados para isso. E a primeira coisa, né, que eu dou de orientação é você primeiro se educar a respeito disso. Não tem como um pai, uma mãe, uma avó, uma tia poder dar informações de qualidade se ela não foi educada. E a gente sabe que quanto mais velhos são esses pais, né, mais restrito a essa educação. Então, eles mesmos têm os seus mitos, têm os seus receios. Então, a principal dica que eu dou é se informar a respeito disso. Normalizar, né, as fases do desenvolvimento, porque isso faz parte. Você vai tratar com normalidade e diminuir, né, uma hipervalorização do que é pejorativo, do que faz mal, e tentar conversar isso da forma mais aberta possível, lembrando que mesmo que você converse, o adolescente vai querer a sua privacidade, tem coisas que ele não vai querer compartilhar, e é você se mostrar aberto para esse tipo de diálogo, mas entender também que vai ter momentos que ele não vai querer compartilhar sobre aquilo. E é importante também falar que conversar sobre sexualidade e assuntos afins não é incitar a iniciação sexual daquele momento. Não é, não vou conversar porque vai... Não, sobre a vacina do HPV. Muitos pais não vacinam os filhos com HPV porque aí a criança vai começar a atividade sexual, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso aí. É importantíssimo a gente desmistificar alguns mitos como esse. A educação sexual não se restringe ao ato sexual em si. A partir do momento que você tem um diálogo aberto com o seu filho, a partir do momento que você traz informações sobre prevenção de STs, gravidez indesejada, você fala sobre consentimento, você fala sobre relacionamento, essa criança, esse adolescente está muito mais preparado, né, para sua vida como adolescente, como adulto, sobre as situações cotidianas. E aí, se você não traz essas informações, ele vai buscar de alguma forma. Entendeu? Então, a gente precisa se educar, fornecer para eles também, né, formas confiáveis de informação para que a gente possa proteger esses jovens. E na internet, né? Muitos adolescentes, todo mundo, eu uso internet, ChatGPT, todo mundo tá aí, né, usando informações que são confiáveis, a maior parte não são confiáveis, né? E aí, o que é que a gente pode orientar para esses adolescentes? Onde que eles buscam, sei lá? Eu acho que uma coisa muito legal para a gente poder trazer informação de qualidade é utilizar alguns exemplos. Se passa na televisão uma menina que engravidou muito jovem, é desmistificar que, por exemplo, se ela tiver relação sexual na primeira menstruação não pode engravidar. É você utilizar um exemplo positivo. Olha, uma adolescente tem tantos anos, a mãe já colocou o método contraceptivo porque tem receio que ela tenha uma relação sexual desprotegida. Então, a gente fornecer
fontes, né, que sejam confiáveis, mostrar exemplos, compartilhar informações, estar aberto para tirar dúvidas, é a melhor forma da gente quebrar esses tabus e quebrar esse ciclo, né, de inadequação de informações. E aí, falando, né, que você já começou na prevenção, né, de prevenção de gravidez na adolescência, que até caiu, né, na última IBGE, já caiu já o índice de gravidez na adolescência, mas ainda é muito alarmante, né? Prevenção disso, de doenças sexualmente transmissíveis, né, uso de preservativo, que quando a gente começa a falar disso em escola, não sei se já deu palestra em escola, eita, que esses meninos, que você já fez... E assim, muitos cantam de galo, mas a maior parte não sabe. Sim. Né? Eles gostam de mostrar que estão inteirados, que têm muita experiência, mas é algo que é típico do adolescente, né? E ele tem insegurança, mas ele gosta de camuflar isso. Então, às vezes eu peço para a mãe, para o pai, perguntar para esse jovem o que ele já sabe e o que ele gostaria de saber. Então, é forma de começar um novo diálogo e começar a quebrar algumas informações que você fica achando que a pessoa sabe, quando na verdade ele só não quer debater sobre o assunto. E quer ficar no cantinho dele achando que sabe tudo. Exatamente. E assim, no seu consultório, você quando atende, né, adolescente, que é a sua especialidade, entra muito esse assunto, sexualidade? Sempre. Sempre. Né? A partir do momento, a gente já vai conversando sobre os sinais da puberdade, quando o atendimento é para uma criança, a gente começa a falar sobre menstruação, sobre o desenvolvimento da mama, as mudanças no corpo. E a gente tem que lembrar também que tem muitas mudanças emocionais, né? A puberdade não é só os sintomas, os sinais físicos de esse corpo estar crescendo, né? A cabecinha dessa criança fica confusa, são muitas informações novas, são sentimentos que agora estão sendo descobertos. Então a gente vai adequando esse assunto para cada faixa etária. Mas quando a gente percebe, né, pela conversa e tudo mais, que temos uma abertura para isso, é falado sobre a vacinação, é falado sobre ter uma possibilidade de você tirar uma dúvida com uma pessoa que vai te acolher, que não vai te julgar, e a gente começa a falar sobre os métodos contraceptivos, falar da importância de utilizá-los mesmo antes de iniciar a atividade sexual, porque a gente não sabe. Esses adolescentes às vezes têm relacionamentos, não iniciaram atividade sexual, mas ele não vai vir, olha, amanhã eu quero perder minha virgindade. Então a gente vai já abordando sobre o tema, pergunta se teve, né, algum toque, alguma carícia, para a gente poder falar sobre planejamento de gravidez e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E assim, quais são os principais mitos da minha consulta com adolescente? É o quê? Eles falam alguma coisa? Falam. Eles falam que de não engravidar porque ainda são muito novos, ou que masturbação é realmente prejudicial. Fala-se sobre o uso de método contraceptivo, que se usar a pílula engorda, que não pode utilizar agora. Então, assim, é mais de como essa criança, né, como esse adolescente foi criado, e aí fica muito no misticismo, né, do disse-me-disse, sem saber de fato informações concretas. E às vezes trazem informações que viram no TikTok, internet, traz também crenças que vêm da família. Então a gente vai desconstruindo aos poucos, vai deixando que ele fique aberto, né, que ele consiga perceber que ele não vai ser julgado independente do que ele falar ali, e que a gente vai ajudando ele a entender um pouquinho do que ele está passando. Muito bem. E as famílias? Fala aí. Para os pais de adolescente, puberdade, o que é que você diria? Pais, vírgula, diga aí. Então, a primeira coisa, né, como eu já disse, é educação. Eles primeiro precisam se educar, precisam entender um pouco mais sobre o tema para que eles consigam abordar. Segunda coisa, normalizar. Normalizar a forma que é dita, né? Não minimizando essas perguntas, mas mostrar que isso acontece mais de forma natural. Responder de forma objetiva e clara. Às vezes,
Você fica imaginando que o adolescente, a criança, vai perguntar sobre uma coisa e já vai puxar sobre outra. Não, às vezes ele só quer saber estritamente sobre o que foi perguntado. Então, você se ater àquela pergunta é muito interessante. Por exemplo, quando a gente fala, né, das crianças que estão em desenvolvimento que perguntam como foi que eu nasci? Isso é mesmo. E aí, a mãe e o pai já ficam imaginando sobre explicar que eles tiveram relação sexual e aí a menina nasceu e tudo mais. Mas não foi isso que foi perguntado. Ele perguntou de onde eu nasci. Nasceu da barriga, fez um corte na barriga, aí nasceu. Então, nasci, foi um parto vaginal. Deu 9 meses, cresceu, nasceu. Então, às vezes, é muito mais simples, né? E a gente, com toda a história, toda a carga que a gente tem de vida, traz uma complexidade muito maior do que realmente precisa. E a gente tem alguns sites, tem livros que podem ajudar também nessa educação sexual. Fala aí desses sites para as pessoas, sites, livros. Tem canais no YouTube muito interessantes. Tem inclusive um documentário da Sociedade Brasileira de Pediatria junto com a Bayer, né, trazendo sobre esse tema sexualidade e reprodução. A gente tem também o Sexualidade em Pauta, que é uma conversa, né, com pais falando sobre a questão da sexualidade nessa faixa etária lá no Spotify. A gente tem alguns livros, tem o livro de Sexualidade em Foco da Carmita Hábito. E hoje eu trouxe um livro que eu vou disponibilizar para vocês colocarem um link que dá para poder baixar em PDF, que é o Guia da Adolescente, né? Como falar sobre sexualidade. Então é um guia para os pais, para que eles possam, né, trazer esses assuntos sobre sexualidade para crianças e adolescentes. Que legal, deixa eu ver. A gente distribui ele para alguns pais, algumas mães, lá no Hospital da Mulher, né? Foi trazido pelo pessoal da Libes, né? Para a gente poder fazer essa conversa, né? Porque realmente é muito difícil, né? E se você não teve uma educação sexual em casa e você quer fornecer uma educação sexual que você não teve, é muito difícil, você não tem esse parâmetro. Não tem. E a maior parte dos pais não tem, porque já foram criados em uma época que não se podia falar disso e passam isso para os filhos. Então, bem legal, ó. Bem didático. Tem desenho, tem muito legal. A ideia, né, que os pais possam ler e depois fazer uma leitura conjunta com os filhos. Muito bem. Baixar PDF, né? Pode. Isso. Ah, que massa. Eu também vou baixar. Pois. Eu quero saber. Não que eu vou ter filho, mas... Então, doutora Osana, muito obrigada pela sua participação, por ter estreado aqui como convidada do meu podcast Intimamente e ter falado com tanta clareza, com tanta sensibilidade. Parabéns pela sua eloquência, você fala muito bem, viu? Muito obrigada. Parabéns. Eu adoro conversar com crianças, eu adoro conversar com adolescentes. Minha mãe fez biologia, então eu tinha essa possibilidade de diálogo em casa desde cedo. Então acho que já faz parte mesmo das minhas consultas, de quem sou eu. E é muito importante a gente possibilitar informação de qualidade para essas crianças, para esses adolescentes, para que a gente construa um mundo melhor. Já eu não tive, eu sou da outra parte. Não tive nada. Zero, não podia tabuar. Não pode. Então, agora... Não, tá errado. Eu falei no episódio, tá errado isso. Tá errado, não. A gente tem que falar. É uma coisa natural da vida, né? A gente tem que falar e... Enfim, que mensagem final você daria? Então, eduquem-se para poder educar, né? A gente precisa desconstruir isso, né? Educação sexual não se restringe ao sexo, ele fala sobre corpo, ele fala sobre respeito, ele fala sobre consentimento. Infelizmente, a gente ainda visualiza, né, muitos casos de abuso sexual, muitos casos de relacionamento abusivos. Se talvez esses meninos, essas meninas fossem ensinadas desde cedo, a gente não tinha essa prevalência tão grande. Então, a gente precisa se educar para educar o próximo também. É verdade. Você quer falar sua rede social, Instagram? Fala aí pra todo mundo seguir. Podem me seguir no Instagram, meu Instagram é @doutora.osanavaleriano. Muito bem. E para você que ouviu até aqui, muito obrigada por fazer parte
desse espaço nosso, e a sexualidade não é um tabu, é saúde, a gente tem que falar dela, né? Com certeza. Certo? E a gente se encontra no próximo episódio de Intimamente. Beijos e até mais.